no primeiro livro dos Reis, o capítulo 13. Primeiro Reis, capítulo 13. A partir do primeiro. Nos diz assim: e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Amém? Enquanto Lucas aqui ministrava sobre Josias, é um dos reis piedosos da história de Judá, piedosos porque foi um dos poucos que conduziu o povo ao caminho da adoração, ao caminho do serviço a Deus. Josias está na galeria desses homens, a qual fazem parte Josafá, Ezequias, Asa, homens que foram fiéis a Deus, e a sua devoção se refletiu no povo. Mas o que quero aqui frisar com os irmãos é a compreensão do chamado de um homem de Deus. Todos nós aqui temos um chamado. Todos nós aqui não estamos dentro dessas quatro paredes simplesmente porque queria Jesus nos salvar. Há um objetivo para a humanidade nesta salvação. Todos nós aqui precisamos entender o porquê aqui estamos. Claro que a razão de aqui estar passa por adorar ao Senhor. Estamos aqui para adorá-lo, isso é verdade. Estamos aqui também para servi-lo, mas no servir ao Senhor existe uma amplitude muito grande, irmãos. Existe algo que muitas das vezes nós cumprimos no serviço e de outra parte nós deixamos de cumprir. Servir a Deus não se concentra somente em vir à sua casa 3 vezes na semana, dar nossos dízimos e nossas ofertas, mas é nós entendermos o que nós precisamos fazer além disso para servir o Senhor. Josias, quando ele encontra o livro da lei, ele poderia sim ficar somente naquilo que nós vimos aqui na exposição, pregar ao povo, tentá-los fazer se arrepender, celebrar a Páscoa, como Lucas aqui frisou, a maior que Israel já pôde celebrar. E a razão de ser a maior é porque a Páscoa ela tinha uma característica que outras festas não tinham.
E qual era a característica da Páscoa? Desde a sua instituição, em Êxodo 12, a Páscoa ela exigia a presença de todos os membros da família. É verdade que outras festas também eram celebradas pelos membros das famílias, mas a Páscoa ela tinha o diferencial, a qual era, além do ajuntamento dos membros da família, ela também permitia o agrupamento de famílias. Então era uma festa que só era possível ser celebrada mediante a comunhão. Observe os irmãos que desde os dias de Samuel não houve uma Páscoa como aquela que Josias celebra. Por quê? Desde os dias de Samuel o povo já estava dividido. Perceba os irmãos que quando Davi é feito rei, em primeiro lugar ele é feito rei somente por aqueles que eram das tribos de Judá, Benjamim. Ele é feito rei em Hebrom, mas ele não reina sobre todo Israel. Isso já mostra uma divisão ali. E Salomão ele consegue meio que unir, mas nós vamos ver, evidenciar essa divisão quando politicamente existe a divisão do reino. Então, a Páscoa era celebrada no sul, e os habitantes do norte não desciam para celebrar a Páscoa. Josias ele consegue esse feito, ele consegue dar sentido real à Páscoa, unir a maioria das tribos. Por isso é a maior, porque não é celebrada somente pelos habitantes do sul. Só que Josias ele vai além, ele vai entender o chamado dele. Ele vai além disso. Porque, segundo Flávio Joséfo, 300 anos antes de Josias nascer, se dá a profecia que nós aqui acabamos de ler. Jeroboão ele introduz em Israel o culto idólatra. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele dá errado. E é interessante que na falha política e consequentemente religiosa surge o profeta. Augusto Nicodemos escreveu um livro com o título O Culto Segundo Deus, e ele fala sobre Malaquias. E ele trouxe ali uma definição para o serviço profético que me impactou. Ele disse que o profeta ele surgia na falha do sistema. Então, quando o rei falhava, Deus levantava o profeta. Quando o sacerdote falhava, Deus levantava o profeta. Algumas pessoas dizem assim: mas hoje Deus não levanta mais profetas. A pergunta deve ser, não é porque Deus não levanta profetas. A pergunta é, o sistema está falhando? Se o sistema falhar, Deus ainda levantará os seus profetas. Se o sistema não falhar, Deus não levantará profetas. Porque a responsabilidade está sendo reconhecida. Tem alguém sentindo o peso dela. Então descarta-se a presença do profeta. Nós vamos perceber que todo profeta ele levanta para denunciar. E a profecia ela tinha um lugar importante, não só no presente, para denunciar o presente. A profecia ela não só falava de algo presente, mas ela falava de um futuro imediato e de um futuro escatológico. Então, muitas profecias vão trilhar nesses 3 pontos: um presente, futuro imediato e um futuro escatológico. Eu acho que de todos os profetas, o que mais se enquadra e traz a profecia nesses 3 tempos é Joel. Por quê? Joel, no capítulo 2, verso 28, ele havia instruído o povo ao arrependimento, e aí ele diz assim: e há de ser que depois. Então assim, depois que vocês se arrependerem, depois que Deus restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto, Deus derramará do seu espírito. Então, aquela profecia, ela falava de um momento presente. Depois que vocês se converterem, imediatamente, agora, Deus vai trazer alegria através do Espírito para o coração de vocês. Mas nós vamos ver também que aquela profecia tinha um lugar em um tempo distinto, um futuro imediato. Por quê? Mais ou menos aí, talvez, uns 300, 400 anos depois, Pedro entende em Atos 2 que aquela profecia está se cumprindo nos seus dias. Então a profecia de Joel falou de um momento presente e de um futuro imediato, de um futuro que não estava distante para acontecer. Só que existem elementos na profecia de Joel que não se cumpriram em Atos 2. Então logo nós entendemos que se tratava de um futuro escatológico,
que 2000 anos depois ainda não aconteceram. Por exemplo, o sol escurecer, a lua converter-se em sangue, fogo e coluna de fumaça. Isso não aconteceu em Atos 2. Então a mesma coisa nós podemos verificar na profecia que nós acabamos de ler. Esse profeta, a qual a Bíblia nos diz, se levanta contra o altar de Jeroboão, um altar idólatra. Então ele levanta para denunciar algo presente, a idolatria daqueles dias. E aí a profecia, a Bíblia é algo tão surpreendente, que o profeta ele vai dizer assim, que se levantará um menino na casa de Davi, cujo nome será Josias. Então ele dá o nome da criança, e aí ele dá a função da criança, ele dá a responsabilidade da criança. Ou seja, chamado e vocação se nasce, e é verdade que se descobre, mas não é verdade que se recebe no meio do caminho. Nós somos escolhidos, capacitados por Deus, assim como ele disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre. E esse antes não quer dizer quando os nossos pais se conheceram. Deus não nos vocacionou nesse instante. Deus nos vocacionou muito tempo antes. E olhem os irmãos, que na onisciência de Deus, ele já sabe o nome de Josias e as funções dele. Então, a vocação e o chamado também passa pelo reconhecimento, pela descoberta. E nós temos pessoas na igreja que são chamadas, vocacionadas, e ainda não descobriram a sua vocação. Então nós precisamos orar ao Senhor. O que é vocação? Vocação é aquilo que arde no peito. Vocação é aquilo que você tem desejo de fazer, independente das dificuldades. Vocação é aquilo que tudo manda você parar, mas quanto mais as dificuldades se apresentam, mais você quer fazer e mais você quer desempenhar. Então, qual seria a vocação desse rapaz? O que ele deveria fazer? O profeta diz: ele vai sacrificar sobre esse altar os ossos dos sacerdotes que queimam incenso. Então assim, certamente, irmãos, olhem aqui, certamente muitas mães, não só em Judá como em Israel, ao tomar conhecimento dessa profecia, fizeram o quê? Colocaram o nome da criança de Josias. Pode ter certeza que se Moisés nascesse naqueles dias, Rafael e Paulo nascessem naqueles dias, Erisvaldo, Lucas, Bento, ia se chamar Josias. Porque certamente as mães iam querer que seus filhos fossem alguém grande. Se vocês observarem aí, fala o nome de um jogador famoso hoje aí de futebol. Neymar. Quantas crianças será que não tem esse nome? Gabriel Barbosa. Quantos não tem esse nome por aí afora? Edson. Porque será que quantos se chamam a Edson por causa do Pelé? Porque querem que os seus filhos também sejam grandes. Então, certamente, muitas mães colocaram em seus filhos o nome de Josias. Mas uma coisa é verdade: pode ser quem for que tem o seu nome, só vai fazer o que Deus determinou para você fazer, você mesmo. Pode ter 200 Erisvaldo aqui dentro, só vai desempenhar o que Deus determinou um só, aquele dali, ó, de terno preto, camisa, que cor que é ele? Salmão, gravata semitonando, só ele vai fazer, certo? Ninguém mais, irmãos. Ou seja, não dá para escapar. Ah, Deus, mas tem outro Lucas aí, usa ele. É você. Ponto final. Porque certamente muitos outros Josias tinham na sua certidão de nascimento esse nome.
e também tomaram conhecimento daquela profecia, mas só o Josias, a qual a lição toma como rei de Israel, é aquele que teve coragem de partir contra o sistema. Olha o que ele fez. Ele desenterrou os sacerdotes, que nesses dias aqui de Jeroboão, serviram naquele altar. Porque para queimar ossos, você precisa desenterrar, exumar o corpo, tá? Pegar os ossos, colocar sobre o altar e queimar. Isso daqui você precisa ter coragem. Porque ossos fala das memórias, ossos fala da história de alguém. Quando você vê um esqueleto, a primeira coisa que você pensa é na história daquele esqueleto. Quem foi aquele esqueleto? Então, Josias, não é que ele não respeita a história daqueles esqueletos. Ele vai dar valor, em razão da história daqueles esqueletos, é que eles serão queimados. Isso precisa ter coragem, irmãos, para fazer. Ou seja, muitos podem ter o seu nome, mas a coragem que Deus lhe dará para cumprir um chamado, só você terá. Eu citei isso ontem, dando aula, e eu quero citar hoje de novo. O livro que nós estamos lendo, do Dietrich Bonhoeffer, ele comenta que qualquer tentativa de alguém impedir Cristo de ser Cristo, deve ser considerada satânica, porque o Pedro, ele tentou impedir Cristo de ser Cristo, no momento em que ele fala assim, olha, não, de maneira nenhuma, o senhor ser preso, chicoteado, não. Então ele estava tentando impedir Cristo de ser Cristo, porque o Bonhoeffer, ele diz assim, se pudéssemos definir Cristo em uma palavra, seria ela, padeceu. Ou seja, a palavra que resume Cristo é sofrimento, ele padeceu. Então, quando Cristo, de fato, se torna Cristo, onde nós comprovamos que ele era o Cristo? Na cruz. Então, impedi-lo de chegar lá, é uma tentativa satânica de impedi-lo de cumprir o seu chamado. Aí ele diz assim, o que é ser cristão? É sofrer também. Então, logo compreendi que qualquer tentativa de impedir o crente de ser crente, deve ser satânica. E aí ele diz assim, ninguém pode se colocar à disposição desse sofrimento de maneira voluntária, ou seja, ninguém se chama para o sofrimento. Agora, quando nós somos chamados para este sofrimento com Cristo, ele nos dá condições. Jamais Deus te chamará para fazer aquilo que você não tem condições. Então muitas pessoas dizem assim, mas fica se diminuindo. O que as pessoas acham que somente os grandes possuem, somente no coração dos grandes existe vaidade. Mas até nessa briga para ver quem é o menor, existe vaidade. Porque reconhecer pequenez não quer dizer que você está reconhecendo ao ponto de falar assim, olha, eu reconheço que não posso. Não, reconhecer pequenez é você reconhecer que ele é grande. Mas na hora do chamado, irmão, você tem que ser um leão. Você tem que partir para cima, fazer, porque Cristo te dá condições. E qual foi a condição que Deus deu para Josias fazer isso? Foi ele achar o livro da lei, porque é o que dá coragem para ele. Eu estou munido da palavra, eu estou munido do conhecimento, eu estou munido da verdade, então eu vou fazer aquilo a qual eu nasci para fazer. E aí nós vamos ver então, que no momento em que o homem de Deus está profetizando, Jeroboão ele tenta impedir aquela profecia. Mas no momento em que ele tenta impedir, porque o homem de Deus ele vai profetizar sobre algo presente, a profecia tem um caráter em um futuro imediato, porque é 300 anos depois que ela se cumpre,
o sinal de que Deus estava reprovando Jeroboão era o nascimento de Josias e as funções deste menino, queimar os ossos sacerdotes. Só que o profeta dá um sinal imediato, ele diz assim: o altar vai fender e a cinza vai derramar. O altar fendido não ia servir para mais nada. Aí o Jeroboão vai tentar impedir. Quando ele estende a mão, o Senhor Deus fere ele. A mão dele seca na mesma hora, como sinal de que ali havia um homem de Deus. Então, observe os irmãos que houve uma tentativa de impedir a profecia acerca de um menino e do seu chamado. Então Deus já está pelejando a favor de Josias 300 anos antes dele nascer. Qualquer tentativa a qual tente impedir a profecia, o chamado de alguém, já foi ali combatida por Deus. Então, irmãos, se antes de nós nascermos, Deus já estava guerreando por nós, não vai ser agora que Ele vai te deixar sozinho. Você crê nisso aí? Se Deus nos permitisse, irmãos, contemplar o mundo espiritual, quantas batalhas de repente foram travadas no dia que a sua mãe descobriu que estava grávida? Quantas batalhas foram travadas no dia que você nasceu? Quantas batalhas foram travadas durante a sua infância, sua juventude, sua adolescência, se você já é adulto? Quantas batalhas são travadas, e o Senhor vencendo todas elas, para te abrir caminho. E aí, como que muitos de nós estamos? De braço cruzado, achando que evangelho, irmãos, é balançar a rede, tomar água de coco. Isso daí é um evangelho fácil, irmãos. O que vai nos colocar no céu é o da cruz, é o do sofrimento. Amém? Deus abençoe.